Certamente, a história bíblica de Elias, o profeta, nos revela um relato notável. Este vidente, escolhido diretamente por Deus, foi treinado nas terras de Querite e aperfeiçoado em Sarepta. Emergiu como o eleito do Senhor, sendo moldado e aprimorado em caráter e habilidades. Deus o usou de maneira magnífica no Monte Carmelo, onde ele foi poderosamente ungido para enfrentar o rei Acabe em várias ocasiões, demonstrando o poder divino. Elias, um homem notável, também desfrutou da companhia de seu fiel amigo Eliseu, compartilhando uma amizade íntima. Apesar de suas proezas notáveis, Elias manteve um coração humilde. Entretanto, um evento extraordinário estava destinado a ocorrer, algo que o libertaria da mortalidade, escapando das garras do ceifador sombrio. Este evento o colocaria em uma categoria extremamente rara, na qual apenas 2 almas, de acordo com os registros sagrados, partiram deste mundo sem enfrentar a morte. A primeira foi Enoque, como registrado em Gênesis 5, 21 a 24, que caminhou fielmente com Deus por 300 anos antes de ser arrebatado por ele. O segundo homem a compartilhar tal destino foi Elias. Para aqueles que estiverem vivos na terra quando Cristo retornar, a morte será evitada. Embora a data e a hora desse evento permaneçam desconhecidas, a certeza persiste de que aqueles que estiverem vivos no momento do retorno do Salvador serão poupados da morte, conforme ensinado por Paulo em sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 50 a 54. O notável aspecto da história de Elias é que ele estava ciente de que seria levado ao céu sem experimentar a morte. Isso nos fornece um exemplo de como devemos viver em antecipação à segunda vinda de Cristo. Deus revelou informações sobre sua partida final com antecedência, compartilhando essas informações com os filhos dos profetas e seu sucessor, Eliseu. No último dia de Elias na terra, ele e Eliseu partiram de Gilgal em direção ao Jordão, onde ele seria arrebatado em um turbilhão, desaparecendo instantaneamente da terra, na presença de Deus. Elias não apenas sabia que isso aconteceria e como aconteceria, mas também onde aconteceria. Ao prosseguir com a narrativa, Elias pediu a Eliseu para ficar em Betel, mas a lealdade de Eliseu não permitiu que ele abandonasse seu mestre. Os filhos dos profetas em Betel e Jericó também perceberam o que estava prestes a acontecer, mas Eliseu continuou a seguir seu mentor. No Jordão, Elias foi arrebatado, cumprindo a revelação divina sobre sua partida imortal. Na cidade de Jericó, houve uma previsão de que o Senhor estava prestes a chamar seu mestre. Os jovens profetas questionaram a Eliseu, buscando entender o que estava por acontecer. Eliseu respondeu com sabedoria, reconhecendo a iminência desse evento divino. Às vezes sim, eu sei, disse ele. E então pediu que os jovens mantivessem silêncio. Eliseu percebeu a necessidade de paz e tranquilidade naquele momento, pois compreendia a importância do que estava prestes a ocorrer. Era o dia marcado para a partida de Elias. Alguns acreditam que ele instruiu os jovens a ficarem em silêncio para evitar perturbar Elias com perguntas e discussões, permitindo que o profeta mais velho refletisse profundamente. Assim como já ouvimos dizer que, quando alguém se prepara para sua passagem desta vida, sua vida inteira lhe é apresentada, Eliseu, íntimo amigo de Elias e escolhido para sucedê-lo, compreendeu a importância desse momento. Ele reconheceu a necessidade de dar a Elias espaço para refletir sobre tudo o que estava ocorrendo. Portanto, pediu que as perguntas fossem deixadas de lado e que Elias tivesse tempo para pensar e meditar. O povo, seguindo a tradição, partiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no extremo leste de Jericó. O local de Gilgal marcou o início da jornada final de Elias. A próxima parada foi em Betel, um lugar dedicado à oração e adoração a Deus. Betel, que
que significa casa de Deus, era um lugar de significado espiritual, onde Abraão havia construído um altar e frequentemente buscava a presença do Senhor. Gênesis 12, 8. Elias continuou sua jornada em direção às colinas a leste de Betel, onde montou sua tenda. Lá, entre Betel a oeste e o leste, ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Este foi um momento de busca espiritual, luta, dedicação e preparação. Ao longo de sua vida, Elias havia aprendido a depender de Deus em vez de confiar em sua própria força. Ele havia morrido para seus próprios desejos e planos, submetendo-se à vontade de Deus, esperando e obedecendo ao Senhor. Essa negação de si mesmo não é uma virtude comum, mas Elias era notável por abraçar a morte de seus próprios desejos, se isso resultasse na manifestação da glória de Deus. Isso nos faz refletir sobre o nosso próprio Jordão, o destino final que aguarda a todos nós, embora desconheçamos o tempo exato de nossa chegada. Além disso, há outra morte que precisamos enfrentar, a morte do ego, quando aprendemos a nos negar e seguir a Cristo, tomando nossa cruz. Mateus 10, 38. Palavras de despedida foram trocadas quando Elias e Eliseu chegaram às margens do Rio Jordão. Um evento miraculoso estava prestes a se desenrolar, como registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 7 a 10. 50 homens dos filhos dos profetas se aproximaram e ficaram à distância para testemunhar. Ficaram junto ao Jordão. Então Elias pegou seu manto, o enrolou e feriu as águas, que se dividiram de um lado para o outro, permitindo-lhes atravessar a pé enxuto. Após cruzarem o rio, Elias dirigiu-se a Eliseu, indagando: "Peça-me o que desejas que eu faça por ti antes de ser arrebatado para longe de ti." Eliseu, cheio de visão e destemor, prontamente solicitou: "Que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim." Elias, reconhecendo a magnitude da petição, respondeu: "Pediste coisa difícil, contudo, se me vires quando for arrebatado, será assim para ti. Do contrário, não o será." Nesse momento, ocorreu um milagre semelhante à época em que Deus, de forma miraculosa, separou as águas do Mar Vermelho para que Moisés e os filhos de Israel pudessem cruzá-lo a pé enxuto. Agora as águas do Jordão se abriram, permitindo que Elias e Eliseu o atravessassem. A seguir, Elias voltou-se para seus seguidores e questionou: "Que posso fazer por vós antes de ser arrebatado, antes que o Senhor me leve desta terra?" Este pedido era grandioso, revelando que não devemos hesitar em buscar coisas grandiosas de Deus, pois Ele nos instrui a pedir, prometendo-nos generosidade abundante. Contudo, considerando os feitos grandiosos de Elias, é notável que ele tenha ficado surpreso com o pedido de Eliseu. Este último estava determinado a não desviar os olhos de seu mestre. E eis que, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu entre eles. O turbilhão o levou aos céus em um instante glorioso, como está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Nesse momento, o coração de Eliseu deve ter saltado em sua garganta. Sua adrenalina disparou, e ele viu o manto, os cabelos e a barba de Elias serem soprados pelo vento do turbilhão. Subitamente, Elias desapareceu, deixando Eliseu maravilhado com o espetáculo divino. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó proclamaram: "Eis que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Com reverência, aproximaram-se dele, reconhecendo a transferência de poder e autoridade. E a história prosseguiu, com Eliseu tomando o manto de Elias e seguindo em sua própria jornada de milagres e poder, continuando o legado de seu fiel amigo e mentor. Assim, Elias, o profeta do poder, se foi, e Eliseu, o profeta do poder dobrado, surgiu. Este momento efêmero não perdurou, mas foi um ponto de virada importante. Eliseu pegou o manto do profeta e cruzou o Jordão, reivindicando o poder que agora lhe pertencia.
A história revela a constância do plano divino e a presença inabalável de Deus, pois, como foi demonstrado, Elias partiu e Eliseu assumiu, provando que Deus sempre tem um plano, e sua presença e poder estão sempre conosco. Deus se faz presente diuturnamente em nossas vidas. Dessa forma, permita que Ele continue presente em sua vida através dessas mensagens. Assim, assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais uma mensagem que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e até o próximo vídeo.